quer faz meu coração ouvir tua voz. Pois essa é a Fox 90 Motivacional, agradecendo a sua audiência e a sua excelente companhia nessa noite tão especial, né? Agradecendo a você pela sua participação. Você pela sua participação especial. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua audiência e sua excelente companhia. Fox 90 Motivacional. Olha, quero passar aqui uma mensagem para você aqui através da Fox 90 Motivacional. E a mensagem diz o seguinte, mensagem bíblica: José, fé em meio à injustiça. A história de José conta é uma das mais belas registradas nas Escrituras Sagradas. Uma história que mostra o amor de um pai e a rejeição e a inveja dos irmãos e a beleza dos sonhos de um jovem. São 13 capítulos que revelam os desígnios de Deus na história de Israel, e nesta lição estudaremos a respeito da crise enfrentada por José e sua atitude diante de cada delas. E veremos sim, nós veremos a importância desse relato, né? Que José nos deixou preciosas lições, muitas lições que nos ensinam como nós conduzir nas mais difíceis situações. As adversidades na vida de José contribuíram sim para que a promessa feita a Abraão se cumprisse fielmente em Gênesis 13. 2 sonhos e muitas crises. Sim, a família de José, Jacó, era um pai de José e sua família era constituída pelos filhos de Lia e os 2 filhos de Raquel, José e Benjamim. Levemos também em conta os filhos de Selvas, Sipa, Abila. Jacó amava José e lhe presenteou com uma túnica colorida. Essa túnica, olha só, de várias cores, relevava uma posição de favoritismo. Em Gênesis 37:3 diz isso. O favoritismo de Jacó por José gerou algumas crises na família. Uma família dividida não pode assim, né, resistir às crises. Por isso, ame os seus filhos de modo altruísta, igualitário, com amor entre os dois, da mesma maneira, evitando assim qualquer tipo de preferência. Então, olha só, a inveja dos irmãos de José, o que fez com que os irmãos de José fossem tomados pela inveja e ódio? Existem 2 razões principais. A primeira está no fato de José denunciar ao pai as más ações cometidas por seus irmãos. Certamente, os irmãos viram José como um traidor. E a segunda razão estava no fato de que José ser um sonhador. Sonhava em ter algo, sonhava em realizar algumas façanhas e dar a melhor condição à sua família. Em seus 2 sonhos, José aparecia em uma posição de honra. É importante ressaltar que, embora a família de Jacó estivesse enfrentando a crise de favoritismo, do ódio, da inveja e da falsidade, ela era parte dos desígnios de Deus para a formação de um grande povo. Olha só essa história. Deus não pensa como nós e não julga segundo os critérios humanos. Sua justiça e seus desígnios são perfeitos, embora sejamos injustos e imperfeitos. Que história fascinante!
O sonho de José. Certa noite, Deus deu a José um sonho e o moço principalmente contou seu sonho e seus irmãos. Nem sempre podemos partilhar todos os nossos sonhos. Alguns devem ser guardados no coração e até se cumprirem integralmente. E José tornou-se a sonhar e mais uma vez relatou o sonho aos irmãos e ao pai. E o sonho de José foram dado pelo Senhor e um dia se cumpriram fidedignamente. Se Deus tem dado a você um sonho, ora, guarde-o em seu coração. Guarde, pois no tempo do Senhor se cumprirá aquele sonho. Pode ter certeza absoluta. Confie no Senhor e tudo Ele fará por cada um de nós. José é vendido como escravo. E certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos até Siquém. E José foi até lá para ver se tudo estava bem. Mas olha só. Mas chegando ali, descobriu que seu irmão tinha ido a Dotã. Quando os irmãos de José viram que ele vinha se aproximando, decidiram matá-lo. Olha só, o plano era matar José e depois dizer ao pai que um animal selvagem o havia matado. Os irmãos de José tinham uma mente perversa, maligna, mas Rúben não aceitou tal ideia e aconselhou aos irmãos a jogar José em uma cova. Rúben planejava resgatar o irmão, porém Judá também teve uma ideia: vendê-lo como escravo. E o que aconteceu? Assim os irmãos tiraram José da cova e o venderam como escravo aos mercadores ali próximos. Sim, por 20 moedas de prata. Os irmãos de José tomaram sua túnica e mancharam-se com o sangue de um animal, e assim o objetivo era enganar seu pai Jacó. Eles fizeram seu pai chorar e sofrer muito por saber que o filho dele estava morto. Assim ele pensava. E o ciúme e a inveja sempre produziram tristeza, dor nessa família. José na casa de Potifar. José foi comprado pelos mercadores e levado ao Egito. Chegando ali, os mercadores venderam Potifar e um dos oficiais de Faraó. No entanto, Deus estava com José na cova e também no Egito. O Senhor não nos abandona diante das situações adversas. José alcançou graça a favor aos olhos de Potifar e este o colocou sobre tudo o que possuía. Olha só essa história. José prosperou-se na casa de Potifar. José foi elevado à função de mordomo, gerindo todos os negócios da casa de Potifar, que prosperou grandemente, pois Deus era com jovens José. Ele poderia ter deixado que a mágoa e a tristeza dominasse o coração, mas manteve-se puro. José é um exemplo de superação em meio às crises, pois não permitiu que a sua fé em Deus fosse abalada diante das circunstâncias adversas. Deus estava com José, mas assim a crise uma vez o alcança, a mulher de Potifar, que não tinha escrúpulos nem decência, procurou seduzi-lo, mas ele era fiel a Deus e ao seu patrão. Por isso, rejeitou a proposta da mulher, que com raiva armou-lhe uma cilada, acusando-o de sedução. E Potifar, assim, ouviu a acusação mentirosa de sua esposa contra José e a mandou para a prisão, onde estavam os oficiais de Faraó. E José venceu a tentação, mas foi para a prisão. Olha só. Ele foi ali para a prisão condenado injustamente. Mas a sabedoria diante da crise foi que proporcionou José a se resgatar de novo através da promessa. José abençoado por Deus na prisão. José foi injustamente lançado na prisão. Porém Deus estava com ele e ajudaria mais uma vez. Havia um propósito maior para a sua vida. Esse propósito
já havia sido revelado em seus sonhos. Ele sabia que, de algum modo, Deus cuidaria da sua vida na prisão. Que história fantástica! Que história fantástica! Ali José alcançou graça aos olhos do carcereiro, a mão de Deus estava estendida para abençoá-lo, e por isso, por onde ele passava, aonde ele ia, era bem sucedido. Glória a Deus por isso. José e os 2 oficiais de Faraó. José foi sustentado na prisão pela benignidade de Deus. Ali ele encontrou 2 presos que serviram a Faraó, um copeiro e um padeiro. Certo dia, ambos tiveram um sonho. Eles contaram a José o que havia sonhado, e este interpretou o sonho deles. Ao copeiro, José disse que dentro de 3 dias ele seria chamado para servir a Faraó novamente. Ao padeiro, disse que dentro de 3 dias seria executado. Tudo aconteceu do jeito que José havia dito, da prisão ao palácio de Faraó. E assim vai acontecendo as façanhas e as coisas maravilhosas que José profetizou. Faraó também teve 2 sonhos que o perturbaram muito. Olha só, os egípcios acreditavam que os sonhos eram os presságios de situações boas ou ruins, e o rei não conseguiu compreender o significado dos sonhos. Mas veja só o que aconteceu. Veja só como foi sucedido. Por isso convocou seus magos, astrólogos, para que o interpretasse, mas nenhum deles conseguiu assim dar resposta satisfatória às suas interpretações. Então o copeiro lembrou-se de José e falou a Faraó a respeito do que havia acontecido com ele, com o padeiro, e Faraó ordenou que o trouxesse José à sua presença. Olha só. E assim, quando ele chegou perante o rei, com humildade e temor a Deus, ouviu o sonho e disse: esses se resumiu em um. O Egito passaria por um período de 7 anos de grande fartura e depois um período de 7 anos de escassez. Então José orientou o Faraó para que encontre um homem sábio, um homem que conseguisse, que fosse fim de encarregá-lo de ajuntar alimento para os tempos de crise. Olha só, assim o rei teria alimentado para enfrentar o tempo de crise. E Faraó, impressionado com a sabedoria de José, viu que ele seria o homem certo para gerenciar os tempos de fartura e de crise. Que história fantástica! E nomeou José governador do Egito. Essa história é uma história para que cada um de nós possamos meditar e ver o quanto Deus pode mudar a sua vida. Aprendemos com José que o sofrimento pode moldar nosso caráter e levar-nos a ser bem-sucedido em todas as áreas de nossas vidas. Os sofrimentos nos ensinam a lidar com circunstâncias adversas. Cada episódio na vida de José fazia parte dos desígnios do Deus Todo-Poderoso. O Deus da vida, o Deus que nos dá fôlego, que nos dá força, coragem para enfrentar as dificuldades. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós servimos. Todas as dificuldades pelas quais passamos quando estamos no plano divino são para nós ensinar. Deus preparou o espírito de José para as crises que enfrentaria e para que pudesse desfrutar de uma posição privilegiada no Egito. José não se esqueceu de que Deus estava com ele, não só nas humilhações, mas também quando exaltado diante dos homens. A humildade fez de José um grande homem. Essa é a história de José, para cada um de nós meditar, agradecendo a sua participação nesse momento dessa linda história que Deus tem para cada um de nós. E agradecendo a você. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Fox 90 Motivacional, agradecendo a você essa mensagem. Muito obrigado por você estar ligado com a gente. Uma boa noite.